mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Farese, Faculdade da Região Serrana, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, POI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, cirurgião plástica Catriine Martinelli, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite e Mafá Farmácia de Manipulação. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Papo de Mulher 98,5. O Dia Mundial da Saúde Mental traz, no dia 10 de outubro, hoje, uma reflexão e um alerta sobre a atitude de olharmos para a condição da saúde da nossa mente. A data foi instituída em 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental. Neste dia, são promovidas ações e palestras de conscientização acerca da importância de cuidar da parte psicológica. Desde que a data foi criada, muitos progressos ocorreram no campo da psicologia e da psiquiatria, possibilitando tratamentos mais adequados a cada patologia e eficiência no diagnóstico de transtornos mentais. Calcula-se que quase 1 bilhão de pessoas sejam portadoras de transtornos mentais em todo o mundo. No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem de depressão, sendo a maior taxa da América Latina. No entanto, grande parte dos pacientes não tem acesso ao tratamento adequado e a programas de acolhimento, o que pode levar ao agravamento do quadro. Hoje, neste Dia Mundial da Saúde Mental, conversamos com a médica especialista em saúde mental, lá do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, Thaís Silveira. Boa tarde, Thaís, seja bem-vinda à nossa Pomerana. Boa tarde, obrigada. Bem, saúde mental, setembro, já foi o mês voltado também, né, para a valorização à vida, e agora outubro já com esse dia específico. 2 meses seguidos, porque a saúde precisa mesmo de mais atenção, não é mesmo, Thaís? Precisa. A gente vê que uma paciente comentou hoje, inclusive, os pacientes de saúde mental, eles são pacientes que estão quase que à margem da sociedade, né? Tem um estigma muito grande ainda voltado para esses transtornos mentais, e esses pacientes acabam sendo um pouco excluídos, tanto pela sociedade quanto pela própria rede de cuidado, como você falou, que não tem uma capacidade de comportar tanto transtorno de uma vez. Tanta gente, né? Muita gente. E o que se entende por saúde mental? Então, a Organização Mundial de Saúde não tem uma definição específica. A gente fala de saúde mental, a pessoa que ela está apta a lidar com as demandas do dia a dia, como que ela vai interagir com os problemas, como que ela vai responder a esses problemas. Na ausência de uma doença em específico, né? A saúde mental é essa interação que a gente consegue ter com as coisas do dia a dia. E é possível estar em estado de bem-estar constantemente? Isso é uma que é o que todo mundo deseja, né? Isso é uma pergunta muito interessante que, como você falou, todo mundo deseja. É o que as pessoas buscam quando elas vão atrás de um atendimento ou psicológico ou psiquiátrico. Eu quero ficar bem, eu quero estar bem o tempo todo. Com a vida, né? Com a vida. Mas a gente sabe que a nossa vida ela é como se fosse uma montanha-russa, né? A gente vai lidar com situações de vitória, assim como situações de derrota, coisas muito felizes, conquistas e perdas. Então, não tem como a gente ficar feliz o tempo todo. E essa necessidade de se sentir feliz parece uma demanda dessa geração, né, da qual vivemos. Mas é uma demanda que, infelizmente, nenhum serviço de saúde consegue suprir. E nenhuma medicação. Não é pílula mágica, né? Então a gente também não consegue ofertar. Mas conseguir ficar estável diante das situações de vida, que é o importante, né? E o sofrimento emocional é normal? Até quando? Então, sofrer é uma coisa, embora pareça até estranho, sofrer é normal.
porque a gente lida com essas situações do dia a dia que vão desencadear uma angústia, uma tristeza, uma agitação. Agora, quando isso começa a interferir na nossa funcionalidade, é que a gente está diante de um sofrimento patológico, uma doença, né? Então, por exemplo, eu tenho ali a perda de um ente querido, eu vou ficar muito triste com aquilo, mas aquilo não pode, daqui a 3 dias, uma semana, um mês, me impedir de sair de casa, de trabalhar, de eu só ficar chorando, só querer ficar deitada. Exatamente. Então é nesse ponto que a gente começa a lidar com um sofrimento que não é normal. O sofrer em si é normal, porque a gente teve uma situação ali, né, um desencadeante, mas a forma como a gente vai lidar com aquela situação que é o importante. Bem, cite as diferenças entre o psicólogo e o psiquiatra. O paciente pode fazer somente um tipo de tratamento? Geralmente a gente faz um tratamento conjunto. O psiquiatra é um médico que ali após os seus 6 anos de curso, se especializou na área de saúde mental, através de uma residência médica, né, 3 anos de curso, voltado somente para aquilo, ou que após 6 anos trabalhados somente com saúde mental, ele consiga fazer pela prova de título o registro de especialidade. Então, quando a gente fala de psiquiatra, a gente está falando de um profissional que é médico. Quando a gente fala do psicólogo, ele é uma pessoa que cursou o curso de psicologia, também é um estudo da área de saúde mental. O médico, ele tem ali poder de diagnosticar uma psicopatologia. Normalmente, quando a gente tem muitos sintomas físicos associados, o paciente está com crise de ansiedade, mas ele está com o coração acelerado, está sentindo dores pelo corpo, vontade de vomitar quando tem que fazer alguma situação, algo muito específico, uma entrevista de emprego, às vezes uma prestação de um trabalho na escola. Então, tudo que desencadeia um sintoma físico é importante que seja avaliado pelo psiquiatra. Agora, o psicólogo, ele vai ajudar a lidar com aqueles sentimentos. O que você passou que pode estar desencadeando aquele sintoma, entendeu? Então, ajuda a lidar com as situações do dia a dia. É um profissional com o qual você conversa, que você cria mecanismos, vínculo. Então, costuma ser um tratamento conjunto. Não só a medicação vai fazer o milagre, mas em alguns casos também não só a terapia faz o milagre, né? A gente tem que passar pela avaliação dos dois. E quais os tipos de transtornos mentais? E existem uns mais graves que os outros? Sim, então assim, os mais frequentes que a gente tem realmente é o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno depressivo, sendo depressivo mais predominante, mas a gente também lida com o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares, transtornos... Bulimia, né? Isso, bulimia, anorexia, transtornos por uso de substâncias, álcool, drogas. Então, assim, a gente tem, pelo DSM-5, que é o nosso manual de diagnósticos, a gente tem uma série de patologias da área de saúde mental. E o que é um ataque de pânico? Ataque de pânico são crises que a gente tem ali, que causam uma angústia muito grande, às vezes sintomas físicos, o coração que acelera, sudorese intensa. A gente parece que vai morrer, né? Parece, a sensação iminente de morte, mas que ela dura poucos minutos, não mesmo se não tratada? Mesmo se não tratada. Só que os ataques de pânico, se não tratadas, podem virar a síndrome do pânico. E aí a pessoa ela costuma ter essas crises várias vezes no dia ou várias vezes na semana, numa incidência, uma frequência muito grande, né? Então a gente fica diante de um outro tipo de síndrome. E há um público mais propenso a ter doenças mentais? Sim, mas assim, isso até é uma coisa meio contraditória que eu vou dizer, né? As mulheres são mais facilmente acometidas, né? São mais sobrecarregadas. Exatamente. Só que os homens também, eles sofrem muito de transtorno, mas eles têm aquela questão de não vou dar o braço a torcer, não vou procurar ajuda. Então, é subdiagnosticado, né? Então, na literatura a gente sabe que as mulheres têm maior frequência, mas a gente também não sabe até que ponto o público masculino também é acometido. Quando a gente fala de transtorno bipolar, na literatura não, os dois têm a mesma incidência. Quando a gente fala de esquizofrenia, a população masculina é mais acometida do que a população feminina, mas em transtorno ansioso e depressivo, realmente, no consultório a gente pega mulheres. Muito mais. E estudos indicam um aumento de transtornos mentais na população. A que se deve?
Então, após o Covid, né? Após a nossa pandemia. Mas eu vejo até antes disso. Não, sim. A gente tem essa questão da globalização, da digitalização, de tudo ser... Muita informação. Muita informação, tudo ser facilmente acessível, as informações. Por exemplo, a guerra mal começou lá na... em Israel, na faixa... Hamas. E a gente já está sabendo disso, a gente vê vídeos o tempo todo, então tudo isso causa muita angústia. Só que a gente viu que depois da pandemia teve uma piora exagerada. Por quê? Teve a questão do isolamento social, o medo da perda de familiares. O medo da morte, da morte. Então as pessoas tinham medo de pegar a doença, medo de levar a doença para casa. Perderam muitas pessoas. O trabalho, ficou mais um trabalho home office, depois as pessoas tiveram que retornar ao ambiente, conviver com as pessoas novamente, então tudo isso teve um impacto muito grande sobre a saúde mental. Então a gente tem essa questão desde a era aí do redes sociais, era de tudo ser muito fácil. Onde tudo é perfeito também, né? As pessoas se comparam demais, né? Exatamente, e a gente teve esse agravo aí da doença também, do Covid, que impactou bastante. E que atividades melhoram a saúde mental? Olha, e como funciona também esse processo no cérebro, né? Esse recado que ele recebe. Sim. E a priori, assim, atividade física é uma coisa essencial para qualquer pessoa em qualquer área da saúde. A gente fala de saúde física e a gente fala de saúde mental. Quando a gente faz alguma prática de atividade física, a gente tem ali um controle do cortisol, que é como se fosse um estressor. Então, durante o nosso dia, a gente vai liberando cortisol e a atividade física gasta esse cortisol. Então, a gente tem uma melhora aí da parte mesmo que a pessoa não goste da atividade física, a atividade física gasta o cortisol. Gasta o cortisol. Libera a endorfina, que é como se fosse um analgésico natural do organismo, faz a regulação da serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, faz a regulação da dopamina, que mexe ali com o humor, com o afeto. Então, a atividade física, ela consegue fazer o controle de muitas coisas do organismo. Quando a gente fala, inclusive, de depressão, tem um estudo que foi feito por Harvard, que fala que o fato de você fazer 15 minutos de caminhada no dia, todos os dias da semana, claro, reduz em 26% a chance de ter um quadro depressivo. Então, assim, olha que coisa bacana, né? Você olha para outros ambientes, né? Você olha para os outros ambientes, você está movimentando o corpo, você consegue relaxar um pouco. E quando a gente fala de saúde física, a gente tem ali que ter pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica na semana para não ser considerado sedentário. Quando a gente fala de saúde mental, é qualquer atividade física, né? O que você melhor se identifica, às vezes é uma hidroginástica, às vezes é pilates, dança, né? Dança, meditação é uma coisa também muito boa, mas acaba que a gente não tem muito isso acessível no SUS, né? Orientação de meditação, voltado para o yoga, essas coisas, né? Exatamente, mas são atividades que ajudam a desestressar, né? Eu costumo, inclusive, falar com os meus pacientes, você gosta de planta? Até cuidar de uma horta é uma atividade que relaxa, ótimo, né? E alimentos também podem trazer bem-estar ao cérebro? Podem. Que tipos de alimentos? A gente tem alimentos, principalmente peixes, que tem um ômega 3, as verduras, por questão de fibra, por questão de saúde do intestino, e o nosso intestino é um segundo cérebro. É um segundo cérebro, então produz ali muita serotonina pra gente. Alguns alimentos também que não são tão bacanas, a cafeína em excesso, o álcool, que ali é um depressor do sistema nervoso, né? Do mesmo tempo, agora a gente está falando de alimentos que fazem bem ao cérebro. A cafeína pode fazer bem ao cérebro, como também fazer mal, né? O contrário, quando demasiado. Se eu não estou enganada pela OMS, até 400 miligramas de cafeína no dia é uma coisa que dá. E pelo menos 4 horas antes de dormir, né? Não adianta você tomar ali a cafeína... até 5 horas, se eu não me engano. Até 5 horas da tarde. Mas, por exemplo, se você pega ali, eu vou dormir às 10 horas da noite, mas a sua produção de melatonina começa por volta das 5, das 6. Então, evitar ao máximo o café à noite. O café pode mesmo causar o aceleramento. Taquicardia? Pode sim. Ele agita muito o corpo, né? Embora a concentração do café, muitos cafés não tenham uma concentração tão intensa, ainda assim deixa a gente um pouco mais agitado. E essa agitação vem do coração que acelera, a pressão que pode dar uma leve alterada também.
Juntando aí com cafeína, não é só café, né? Mas chocolate também tem cafeína. Chocolate, Coca-Cola, tem alguns suplementos que tem cafeína também, pessoal que gosta de academia, né? Então, tomar cuidado. Tomar muito cuidado. E como não adoecer com a correria do dia a dia? Essa é uma questão bem importante. A pessoa ela tem que ter, nessa rotina do dia a dia, tempo para si também, né? Um tempo para uma atividade de lazer. Às vezes, por exemplo, assim, eu não gosto de sair de casa, mas a mulher, o fato de ir fazer uma unha, o fato de ir fazer uma sobrancelha, algo que cuide de si também entra como uma atividade aí de lazer, né? Bem-estar. A gente tem que cuidar da gente em primeiro lugar, né? Então, ter esse tempo pra gente também é muito importante. Agora, eu perguntei, né? Na correria, mas aquela coisa de ficar parado sem rotina também adoece, né? Também adoece. A gente até brinca, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então, tem que manter a mente ocupada, nem que seja com uma leitura, com algo que exercite, não deixe você ficar ali só desanimado, deitado numa cama sem fazer nada. A gente vê muito hoje as pessoas assim, minha atividade de lazer é ficar parado em frente à televisão vendo filme na Netflix. Isso não entra como atividade de lazer, gente. O fato de você estar ali parado em frente a uma tela que só está te jogando informação, só vai sobrecarregar sua mente. Você tem que sair de casa, você tem que fazer uma caminhada, você tem que ver gente, você tem que interagir nem que seja só com o ambiente, mas tem que ter essa atividade no dia a dia. E como controlar a ansiedade? Bom, a gente tem aí essa questão das atividades de meditação, o saber respirar fundo, saber pensar na situação. Muitas vezes a ansiedade, quando ela vira patológica e aí a gente lida com um transtorno em si, aí entra a questão da terapia, a questão às vezes de uso de uma medicação. Mas a ansiedade é algo inerente a todos nós. Todos nós vamos ter algum evento que vai deixar a gente um pouco mais ansioso, que não pode atrapalhar o nosso dia a dia, né? Então a gente saber pausar ali, respirar fundo, saber pontuar o que você precisa para aquele dia a dia, manter uma rotina, manter uma organização, tudo isso ajuda a prevenir que essa ansiedade vire algo patológico. Tem a coisa de contar até 100, né? Mas se não funcionar, aí é sinal que precisa de uma terapia, né? Exatamente, é sinal de que precisa de uma ajuda mais especializada. E quais os sintomas dentre os episódios depressivos, já que a depressão entra aí como a primeira doença mental? Então, a pessoa, ela fica mais desanimada, ela fica mais prostrada. A gente tem algo que a gente chama de anedonia, que é uma perda generalizada do prazer. Então, assim, eu gostava muito de pintar, já não era uma atividade que me trazia muita felicidade. Não tenho mais motivação para fazer aquilo. Começa a se sentir cansado no dia a dia, a vontade de ficar isolado. Tudo isso, quando começa a interferir no aspecto psicossocial ali, a interação com os amigos, a interação com a família, ou interferir no trabalho, interferir na escola, aí a gente começa a lidar com um transtorno depressivo mesmo. E a gente precisa ter pelo menos esses sintomas aí por um período de 2 semanas pra gente dar esse diagnóstico. E os transtornos maníacos? Transtorno maníaco, a pessoa ela vai passar por um período de agitação psicomotora. Então ela vai falar muita coisa, é aquela pessoa que você não consegue nem interromper, né? Tá falando e vai emendando um assunto no outro, faz comportamentos de risco, risco ali financeiro, às vezes faz compras exageradas, consumos exagerados, risco sexual também, às vezes sai, se relaciona com várias pessoas. O discurso dela acaba virando um discurso mais de grandiosidade, às vezes Deus está falando com ela, começa a ouvir coisas, ver coisas, imaginar coisas. Então, o período de mania é um período que a pessoa está além do normal, né? E quais os tratamentos que o Sistema Público de Saúde brasileiro oferta a essas pessoas, principalmente aqui na cidade também, né? Então, o SUS em si, ele faz o segmento dos pacientes, na grande maioria, pelos médicos de família, os médicos de postinho, né? Quando esses médicos veem que não estão conseguindo já conduzir, ou seja, o sofrimento mental está além do que eles conseguem fazer acompanhamento, então eles encaminham para o serviço especializado, que aí é o centro médico especializado, que vai ter o psiquiatra, que tem psicólogos também. Se esse paciente está num sofrimento muito grave, aí é encaminhado para o CAPS. CAPS, aqui na nossa cidade a gente só tem um CAPS 1, né? Mas
por exemplo, Vitória, em outras cidades que tem uma população maior, a gente tem um CAPS 1, 2, 3, CAPS AD, que é álcool e droga, a gente tem um CAPS I, que é o CAPS infantil. Então, esse é o serviço que o SUS consegue ofertar. A gente sabe que precisaria de muito mais coisa. E para quem ainda não conhece o CAPS, tem atendimentos na área de psiquiatria e também de psicologia e grupos, né? Isso, a gente tem psicólogos atuando, a gente tem terapia ocupacional, a gente tem assistente social também para prestar esses serviços de orientação para o paciente e o atendimento médico, né? E quando somente a terapia não funciona, que medicamentos hoje em dia tratam as doenças mentais? A grande maioria, a gente vai lidar com os antidepressivos, que é a classe que a gente chama de inibidores sedativos de recaptação de serotonina. E aí entra no nosso rol ali, fluoxetina, sertralina, escitalopram, paroxetina. A gente tem medicações que são chamadas duais, venlafaxina, duloxetina. Mas assim, em suma, várias medicações da área neurológica vão tratar. A gente tem anticonvulsivantes, que a gente pode iniciar, que ajudam com ansiedade. A gente tem antipsicóticos que ajudam com ansiedade. Por exemplo, a quetiapina é uma medicação que a gente pode tanto utilizar para estabilizar o humor, quanto para paciente que está com uma insônia. Depende tudo da dosagem, depende tudo da indicação. E no campo de doenças mentais, como você citou no início, há um certo preconceito. Como combater esse preconceito? Eu acho que é através do conhecimento, da conversa, de falar abertamente sobre a saúde mental, que nem a gente está tendo essa oportunidade de falar aqui no espaço. Porque com tanta gente assim, até mesmo no Brasil, né, acredito que todo mundo tenha por perto, ou na família, ou algum amigo que passe por um problema de saúde mental. Né? Sim, mas é muito comum também esse paciente chegar e falar assim, olha, minha família nem sabe que eu tô aqui. Porque eles não acreditam que eu tenho um problema e acham que é besteira, pensam que é frescura. Então, até hoje, com tanta informação que a gente tem na rede, tem gente que ainda fala que saúde mental, transtornos mentais, é frescura, é falta do que fazer. Se você arrumar um trabalho, você resolve. Você não está dormindo porque você não está trabalhando. Se você ocupar o seu dia, você vai estar tão cansado que você vai dormir à noite. E não é assim, né? Porque é o cérebro, né, que não cansa, né? Exatamente. Trabalha constantemente. Tem essa questão também de insônia, a ver com ansiedade também, né? Sim. Não só com depressão. Um dos grandes problemas que a gente tem, distúrbios do sono, é a ansiedade. E aí eu costumo falar isso no consultório e o paciente às vezes nem entende. Não, mas olha só, eu não sou ansioso, eu só não consigo dormir. Mas olha só, a pessoa que ela tem ansiedade, ela não passa adequadamente pelas fases do sono, né? Então, vamos começar, confia em mim, começa aqui uma medicação pra gente melhorar a sua ansiedade. E o paciente volta pra mim, doutora, eu tô dormindo tão bem. E era só a ansiedade que estava atrapalhando. E a saúde mental reflete também no corpo físico, né? Sim, a gente tem muitas pessoas que às vezes não tem nenhum sintoma assim, eu não estou me sentindo triste, mas eu estou com muitas dores pelo corpo. E aí você começa a investigar e vai pesquisando sintomas diferentes, vê ali às vezes um transtorno depressivo, inicia uma medicação antidepressiva, as dores da pessoa acabam. Então, a nossa mente... psicossomáticas, vamos dizer assim. Exatamente. A nossa mente eu falo que as doenças da mente, para mim, como médica, são piores que as doenças do corpo. Porque as doenças do corpo, você sabe ali, você consegue fazer um exame para ver, eu tô com uma bursite, tô com a dor no ombro, tô com uma bursite. Da mente a gente não tem nada que a gente possa investigar em questão de exame. A gente consegue descartar outras doenças. A gente não tem um exame que diagnostica depressão, que diagnostica ansiedade, transtorno bipolar. Então, a gente inicia a medicação meio assim, olha, você tem os critérios, você fecha o diagnóstico, vamos começar o remédio para ver, e a pessoa responde bem. E a gente sabe que a gente está diante daquele transtorno. Às vezes a pessoa nem pode responder bem ao medicamento, mas fazer testes também, né, para responder a outros. Exatamente. Como eu falei, como a gente não tem nenhum exame que diagnostique, a gente também vai naquela questão de, olha, essa medicação aqui, ela é para ansiedade. Muita gente responde bem aquela medicação. Mas você pode não responder. Cada organismo é um organismo, né? A sociedade, pelo jeito, não está preparada para lidar com a doença mental, né? Não está, mas a gente segue nessa luta. A gente continua insistindo, a gente continua falando a respeito e continua tendo a campanha do Setembro Amarelo, a campanha do Janeiro Branco também, que é para conscientização da saúde mental, Dia da Saúde Mental. Então,
a gente continua fazendo essa tentativa. E a gente espera que um dia consiga, né, ser suficiente. Com certeza. Quais as dicas você dá para o nosso ouvinte, para finalizar aqui, para melhorar a saúde mental? Cuide de si, né? Se priorize, coloque ali uma atividade de lazer no seu dia a dia, busque manter pessoas que te querem bem ao redor, viver em um ambiente saudável, evitar discussões por bobeira, pensar antes de falar, respirar fundo quando tiver que decidir alguma coisa, e buscar ajuda sempre que necessário. Lembrando que às vezes numa família, quando tem uma pessoa doente, quando se ama, a família também fica doente, né? Sim. É um tratamento familiar. É um tratamento familiar. E às vezes o ambiente ali, se não for um ambiente acolhedor, for muitas brigas em casa, não adianta você começar um remédio para a pessoa. O remédio, como a gente já falou várias vezes, não é uma pílula mágica, não resolve. Um ambiente adoecedor vai manter a pessoa doente também. O CAPS fica aberto à população todos os dias? Fica aberta a população, a gente funciona ali de 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Nem sempre vai ter ali o profissional médico presente, porque nossa agenda é bem apertadinha. Mas sempre tem um técnico para estar fazendo essa escuta, o acolhimento. Posteriormente está agendando, encaixando ali na agenda do psicólogo e do médico. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso Papo de Mulher e uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde. Papo de Mulher finaliza por aqui, trazendo a canção de Fala Mansa, Segue a Vida. Um beijo para você e até terça-feira que vem com mais uma edição do nosso programa. Ou melhor, quinta-feira é feriado, né? Então terça-feira tem mais Papo de Mulher na sua rádio. Um abraço, tchau, tchau e até terça-feira que vem.